Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Nosso programa de hoje irá abordar os seguintes assuntos: poluição doméstica, carne artificial, balanço da produção independente de energias alternativas, novos relatórios do IPCC, prêmio estudantil e muitos outros assuntos ligados à sustentabilidade e à proteção ambiental. Quem irá falar sobre esses temas em nosso programa é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tame. Tudo bem, professor? Tudo bem, Iria. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante para a preservação da vida em nosso planeta. Vocês sabiam que dentro da nossa própria casa podemos ter índices de poluição tão altos quanto aqueles registrados no trânsito das grandes metrópoles? Isto acontece, basicamente, porque o ato de cozinhar não passa de uma combustão controlada na qual colocamos óleos, gorduras e carboidratos no fogo. O ato de fritar, grelhar ou tostar alimentos usando equipamentos a gás ou elétricos cria substâncias, em particular o dióxido de nitrogênio, o monóxido e dióxido de carbono, além de compostos orgânicos voláteis. Segundo os cientistas do Departamento de Energia do Laboratório Nacional Lawrence Beckerley, as emissões de dióxido de nitrogênio em 70% das casas com fogão a gás dos Estados Unidos ultrapassam a definição de ar limpo da Agência de Proteção Ambiental. Um quarto, 25%, dos lares nos Estados Unidos tem qualidade do ar pior do que o pior evento registrado de smog, dióxido de nitrogênio, já medido em Londres, na Inglaterra. Cozinhar produz uma poluição doméstica que pode gerar material particulado em concentrações 4 vezes maiores do que os piores episódios de neblina em Pequim. Como nos acostumamos e até gostamos dos odores exalados durante o processo de cozinhamento dos alimentos, acabamos não percebendo o perigo para a nossa saúde desta combustão controlada. A pesquisa do laboratório Berkeley visava inicialmente apresentar sugestões para economizar energia nas construções. Contudo, os prédios hermeticamente fechados nos mantêm distantes do ar livre e também aprisionam contaminantes. Tentativas de mascarar estes odores com incensos, velas e aromatizantes aumentam o perigo. Afinal, a combustão interna cria mais poluidores que persistem nos espaços herméticos. Como as pessoas não devem nem irão parar de cozinhar, os cientistas recomendam que logo acima do fogão sejam colocados exaustores ou as cozinhas sejam construídas em ambientes abertos e bem ventilados. As pessoas não precisam mudar radicalmente seu estilo de vida. É preciso que se modifiquem os códigos de edificação para que todas as habitações, mesmo as populares, tenham exaustores ou sejam mais ventiladas. Nunca houve muitos estudos mostrando o quanto exaustores e outros sistemas de ventilação conseguem contribuir em termos de saúde humana. Os indicadores de desempenho existentes hoje costumam medir o uso de energia e não o impacto dos equipamentos para a saúde humana. Já que estamos falando de assuntos domésticos, vamos ver algumas dicas de como economizar água e energia. Hoje, o Viver Sustentável vai te mostrar 6 dicas de como praticar o consumo consciente em casa. Economize água na descarga. As bacias sanitárias com caixa acoplada gastam em média 12 litros de água a cada vez que a descarga é acionada.
Se você tem em sua casa descargas desse tipo e usa o banheiro 5 vezes por dia, gasta 60 litros de água diariamente. Mas existe uma maneira simples de reduzir este gasto. Coloque uma garrafa PET de 2 litros cheia de água dentro da caixa da bacia. Com isso, você economiza 2 litros por descarga, ou seja, 10 litros por dia. Se você não conseguir colocar a garrafa PET na caixa d'água da bacia, é sinal de que ela já é econômica. Feche a torneira ao escovar os dentes. O velho hábito que temos de deixar a torneira aberta ao escovar os dentes gera um desperdício de água extraordinariamente grande. Se apenas 1 milhão de pessoas, durante um mês, fechassem a torneira ao escovar os dentes, a quantidade de água poupada seria equivalente ao volume de água que cai das cataratas do Iguaçu durante 12 minutos. Diminua o tempo no banho. Seu banheiro tem uma ducha? Então, num banho de 10 minutos, você gasta em média 160 litros de água. Mas você pode tentar diminuir o consumo de água fechando o chuveiro para se ensaboar ou lavar os cabelos. Assim, serão economizados em um ano cerca de 30 mil litros de água. Faça o alimento durar mais. Essa dica é muito boa. As verduras e os legumes podem ser congelados pelo processo de branqueamento. Mergulhe os vegetais em água fervente, espere que a água volte a ferver, retire do fogo e mergulhe-os imediatamente em uma vasilha de água gelada. O vegetal branqueado não está pronto, mas protegido para ser guardado por mais tempo. Não se preocupe com a aparência dos alimentos. Nas compras a granel, ou seja, de alimentos não embalados, não leve em conta a limpeza dos legumes, especialmente das batatas. O ato de lavar os alimentos reduz seu tempo de vida e pode contaminá-los com produtos tóxicos. Qualquer legume com um pouco de terra dura mais e pode ser facilmente lavado em casa. Separe o lixo para reciclagem. Em casa, separe pelo menos o lixo seco do molhado. O lixo seco consiste, sobretudo, em embalagens, papéis, revistas e jornais. O lixo úmido ou orgânico é basicamente composto pelos restos de alimentos e folhas. E gostaria de saber se a nossa matriz elétrica ela é limpa. Em primeiro lugar, vamos fazer uma diferenciação entre o que é matriz energética e matriz elétrica. Matriz energética engloba todas as fontes de energia, não só a energia elétrica, mas, por exemplo, a energia que move os veículos e outras necessárias para o desenvolvimento de todas as atividades humanas. A matriz elétrica, a produção de energia elétrica no Brasil é limpa? Ainda é limpa, porque hoje 75% da energia elétrica produzida no Brasil advém de hidrelétricas e outros 5% da queima do bagaço que advém da produção de açúcar e de álcool. Portanto, mais de 80% ou aproximadamente 80% vem de fontes absolutamente limpas. Só que vem aumentando a produção a cada ano de energia elétrica advinda de termoelétricas movidas a carvão, a óleo diesel ou a gás. E isso vai sujar a matriz elétrica brasileira. Precisamos, ao contrário, estimular outras fontes de energia renováveis, como energia eólica, energia solar. O primeiro hambúrguer, criado em laboratório a partir de células-tronco, foi recentemente degustado pela primeira vez em público. O projeto do hambúrguer a partir de células-tronco é de cientistas da Universidade de Maastricht, na Holanda. Segundo os cálculos de Mark Post, biomédico envolvido na pesquisa, esta versão de carne deve estar disponível nas prateleiras dos supermercados nos próximos 20 anos
e será uma alternativa para alimentar a crescente população mundial, sem a necessidade de aumentar as áreas de pastagem. Os pesquisadores produziram em laboratório carne a partir de células musculares de gado. Quando estimuladas, as células tronco do músculo bovino podem se dividir diversas vezes. É assim que finas camadas de apenas alguns centímetros de comprimento e poucos milésimos de milímetro de espessura são formadas. Para criar um hambúrguer normal de 140 gramas, os pesquisadores precisaram de cerca de 20.000 dessas camadas. Além disso, foi necessário um pouco de suco de beterraba e açafrão para dar a cor certa ao hambúrguer artificial. No futuro, uma única célula-tronco poderá dar origem a 175 milhões de hambúrgueres. As perspectivas são imensas. Segundo pesquisadores da Universidade de Oxford, é possível reduzir o uso da terra em 98% e cortar em até 95% a emissão de gases de efeito estufa só com o consumo de carne produzida em laboratório. Além disso, o abate de milhões de animais seria poupado. O desenvolvimento de um tecido tridimensional com nutrientes é um fenômeno típico da natureza. Para isso, animais e seres humanos possuem vasos sanguíneos. Fazer o mesmo com células produzidas em laboratórios é o grande desafio que a ciência vai enfrentar nos próximos anos, o que pode demorar décadas e exigir vultosos investimentos. No mundo da ciência, esta meta é vista com ceticismo, porque exigiria muitos recursos para pesquisas de produção de carne comestível, enquanto que esses recursos poderiam ser destinados a outros objetivos, como desenvolver órgãos destinados a transplantes. O Viver Sustentável pergunta: você sabe em qual ambiente de casa nós gastamos mais água? Alternativa A, lavanderia. B, banheiro. C, cozinha. Ou D, quintal? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em qual ambiente de casa nós gastamos mais água. A resposta correta é a letra B, pois é no banheiro que gastamos cerca de 57,5% de toda a água consumida em casa. Estamos de volta com o programa Viver Sustentável, abordando temas voltados à preservação ambiental. Quem nos falará sobre geração de energia domiciliar ou comercial é o professor Tami. A mini e a microgeração de energia continuam praticamente sem nenhuma aplicação no Brasil. A Resolução 482 da ANEEL, que estabelece as regras gerais de acesso à microgeração e mini-geração, prevê que consumidores donos de pequenas centrais de geração de energia renovável possam fornecer a energia excedente para a rede pública e, mais tarde, quando precisarem, receber de volta a mesma quantidade de quilowatts. Segundo entidades ligadas ao setor, o desinteresse pela mini e pela microgeração decorre de 4 fatores. Em primeiro lugar, o alto custo de instalação dos equipamentos. Em segundo, a falta de incentivos do governo. Terceiro, a cobrança de impostos. E, em quarto lugar, o fato de não receber em dinheiro o pagamento pelo excedente que possa sobrar e ser colocado à disposição da rede. O modelo funciona no Brasil como um empréstimo de energia elétrica feita ao Sistema Nacional. Qualquer usuário com potência instalada de até 1 megawatt pode participar. Valem unidades geradoras de energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada. Quando o consumidor gerar mais energia do que pode consumir,
ele injeta na rede a potência excedente, mas não recebe pagamento por isso. Depois, quando a energia produzida pelo usuário for menor do que o necessário para o seu consumo, a mesma quantidade de quilowatts-horas é automaticamente compensada. O sistema adotado no Brasil é diferente do de outros países, como na Alemanha, onde o gerador de energia tem benefícios, tem estímulos financeiros para ter um excedente que ele possa injetar na rede. Lá, além de receber financeiramente o pagamento por esse excedente, ele ainda recebe um valor maior por quilowatt do que aquele que as companhias distribuidoras pagam para as fontes de energia não renovável. O brasileiro paga muito mais do que um alemão ou norte-americano pelo mesmo quilowatts-hora sobre seu telhado. Há muitos impostos sobre estes produtos. Além disso, quando o excedente de energia exportado pelos pequenos geradores para a distribuidora retorna, é cobrado PIS, COFINS e ICMS. No caso da energia solar, um sistema padrão tem entre 2 e 5 kWh de potência. Para cada quilowatt instalado, é necessário investir em média R$ 8.000. Isso significa que o consumidor precisa investir entre 16 e 40 mil reais para instalar o equipamento em casa, com base no valor médio cobrado no mercado nacional. E eu gostaria de saber se a matriz energética brasileira ela pode ser considerada limpa. Sim, comparativamente a outros países, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 46% da energia utilizada, consumida no Brasil, é energia renovável, ou seja, energia que vem do etanol, da cana-de-açúcar, de hidrelétricas e a partir do carvão vegetal renovável e da lenha. Mas mesmo assim, 54% ainda vem de fontes fósseis. Cientistas do clima estão cada vez mais seguros de que a atividade humana está causando o aquecimento global. Está cada vez mais difícil prever o impacto sobre determinadas regiões nas próximas décadas. E essa incerteza é frustrante para estrategistas governamentais. O relatório do IPCC é o principal guia para os países determinarem transferências de vários bilhões de dólares para energia renovável e investimentos para regiões costeiras considerarem mais defesas marítimas ou para agricultores desenvolverem variedades resistentes ao calor. Cientistas da ONU afirmam que pelo menos 95% do aquecimento global é decorrente de atividades humanas, principalmente aquelas ligadas à queima de combustíveis fósseis. Com isso, vai se reduzindo cada vez mais a eficácia dos argumentos de uma pequena minoria de cientistas céticos que atribuem o aquecimento global exclusivamente a atividades naturais. O último relatório do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, mostra que é cada vez mais difícil medir como o aquecimento afetará a natureza, as plantações e cardumes de peixes. Segundo o primeiro relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, em 2100, ou seja, ao final do século XXI, a temperatura média no nosso país deverá estar entre 3 a 6 graus centígrados mais quente do que estava no início deste século. Segundo especialistas, os dados mostram que o Brasil sofrerá com fenômenos meteorológicos ou climáticos extremos, como chuvas prolongadas ou períodos de seca prolongados. O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, constituído nos moldes do IPCC, é uma iniciativa que reúne 345 pesquisadores de diversas áreas, tentando sintetizar toda a produção científica nacional sobre mudanças climáticas. Além disso, outros estudos, como a pesquisa FAPESP, mostra que
em 30 anos, se a taxa de emissão de CO2 se mantiver na tendência atual, a temperatura média anual do país já deverá ter aumentado 1 grau centígrado. Na realidade, todos esses estudos mostram que uma série de fatores são responsáveis pelas mudanças do clima e pelos fenômenos meteorológicos extremos. Também mostram, todos eles, uma correlação entre o contínuo aumento da emissão de gases do efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e outros gases, com o aquecimento global. Você sabia que se cada casa brasileira trocasse apenas uma lâmpada incandescente por uma lâmpada econômica, teríamos uma redução da emissão de gases de efeito estufa equivalente à emissão de 1 milhão de automóveis? Esse número é equivalente à frota de veículos do Distrito Federal. Iniciamos o último bloco do programa de hoje falando sobre educação e tecnologia. O papel de uma boa escola é transmitir, discutir e criar conhecimento. É o que podemos dizer do Centro de Educação Paula Souza e de sua ETEC Trajano Camargo, na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Recentemente, 3 alunas desta instituição venceram um concurso nacional, concorrendo com 250 trabalhos de estudantes de ensino médio e superior. Quem nos relata esta história é a coordenadora do curso de Química, professora Gislaine, que orientou as alunas a desenvolverem a produção de etanol celulósico, isto é, a partir de restos de podas de árvores. O trabalho, ele tem o foco, ele atende ao Centro Paula Souza, que ao terminar o curso de Química e qualquer curso técnico, o aluno tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso. E neste caso, eles têm que buscar um problema. Então, a pergunta número 1 que o professor orientador faz em TCC é: qual é o problema? E nesse momento, quando começava as pesquisas, estava havendo a reforma da política de resíduos sólidos, que determina que a partir de agosto do ano que vem, a poda de árvore não pode mais ir para o aterro sanitário. Então, fica aí um problema muito grande. Só a cidade de São Paulo produz por dia em torno de 700 toneladas de podas de árvore. E agora, a partir de agosto, não vai mais para o aterro. No mesmo momento estava acontecendo, a gente está acompanhando que a Petrobras, o Brasil, o mundo está preocupado em produzir mais álcool. E o álcool de segunda geração, que é o álcool da biomassa, ele está em estudos avançados, mas ainda ele não está numa forma economicamente interessante. Então, as meninas juntaram as duas ideias, nós resolvemos trabalhar junto e fomos buscar um caminho alternativo, diferente das outras linhas de pesquisa. Dia 31 e 1 de agosto, nós participamos de um programa chamado Benchmark Júnior 2013, onde foram selecionados 11 projetos de 246 ETECs que haviam sido inscritas. Nosso processo, ele se baseia em hidrolisar as principais componentes do vegetal, que são a celulose, a hemicelulose e a lignina. Para isso, nós trituramos as amostras e fizemos um pré-tratamento com ácidos e bases diluídos. Nesse pré-tratamento, nós quebramos a molécula de lignina. Em seguida, nós filtramos esse material e fizemos um outro tratamento, que seria a hidrólise ácida dos outros componentes, a hemicelulose e a celulose. Nessa etapa do nosso processo, nós fizemos o teste de grau Brix e obtemos 17 grau Brix. Isso indica que nós tínhamos açúcares. Como nós obtivemos açúcares fermentáveis, nós fermentamos esse material. Em seguida, nós destilamos o mosto obtido, obtendo etanol. E o nosso maior desafio é quantificar quanto de etanol nós conseguimos produzir com uma certa quantidade de podas. Mas para conseguir quantificar, nós precisamos de um reator.
e, infelizmente, reatores só se encontram em faculdades ou em empresas de grande porte. E para o futuro, nós pretendemos nos inscrever em várias outras feiras, além da que a gente já ganhou. E também pretendemos nos inscrever num concurso que o Centro Paula Souza já abriu, que é o Inova Paula Souza, que se a gente ganhar, eles vão investir no nosso projeto e fazer uma incubadora de empresas, ou seja, vamos conseguir fazer uma empresa com o nosso projeto. Estamos chegando ao final de mais um Viver Sustentável. Eu e o professor Mendes também agradecemos sua audiência. Não esqueça, você também pode enviar sugestões para contato@viversustentável.net ou assistir aos nossos programas através do site viversustentável.net. Uma boa semana sustentável!